24 atletas classificadas, divididas em 4 séries, portanto 6 atletas em cada série. Cavalo, paralelas, que são as barras assimétricas, prova na trave, como você está vendo aí, e exercícios de solo. Nesse instante, você viu o atleta de número 7, professor Gilberto Pantiga, está aqui ao meu lado, que é a ginasta Laura Murphy, de Bermudas. Exatamente, boa noite a todos. Hoje realmente é a melhor competição para se assistir, a competição individual geral. Na verdade, estão participando 24 atletas que se classificaram na competição 1, que além de ser a competição por equipes, foi a competição classificatória. Nós temos grandes chances de medalha com a atleta Daniela Hipólito. Ela ficou em quarto na preliminar e acredito que vai ficar entre as 3 primeiras colocadas. Lembrando sempre que as provas acontecem simultaneamente dentro do ginásio de Winnipeg. Então, nesse instante, você viu a Laura Murphy, de Bermudas, atleta número 7, a repetição do salto sobre o cavalo e daqui a pouquinho as notas da atleta. Ela executou um salto bem simples, uma reversão para frente com uma pirueta, um salto de um grupo bem fácil. Realmente não é uma atleta forte, normalmente se classificam apenas 3 atletas para o país. Isso é uma tática, né, uma regra da ginástica olímpica, para permitir que ginastas de um nível inferior consigam também ir para a final. 8.224, a pontuação da Laura Murphy nesse salto, completando então a série sobre o cavalo. Esse é o rodízio número 1, o primeiro rodízio, portanto. Estamos acompanhando aí mais uma atleta. Atleta de número 31. É atleta cubana, a Bermudes, e realmente fez um salto de um grau de dificuldade maior, afastou um pouco as pernas, saiu um pouco do eixo, realmente vai ter uma dedução maior. Ela está no mesmo grupo da Daniela Hipólito, então acredito que a Daniela ainda vai saltar, né? Pela nossa ordem aqui, a Daniela já é a próxima. Já deveria ter saltado. Ou pode ser a próxima. Ou pode ser a próxima também. Né? Ela está ali embaixo esperando. É o segundo salto. Vale ressaltar para quem não entende, né? A ginasta tem que fazer 2 saltos, né? E vai ser a média. Vamos ver então mais uma vez a Bermudas. A próxima é a Daniela Hipólito, a brasileira. Fez um excelente salto. O salto chamado Yurchenko, que é uma entrada de impulso de costas para o aparelho. Então ela vai fazer um elemento que é chamado rodante, uma reversão para trás e um salto com mortal para frente. Realmente um excelente salto. Lembrando que a ginástica artística, olímpica, como queira, já garantiu para o Brasil uma medalha de bronze na prova por equipes feminina. Por equipes masculinas ficamos apenas na 6ª colocação. É interessante ressaltar que o feminino, a ginasta pode ganhar até 6 medalhas. E no masculino, 8 medalhas. Então é uma prova que dá um número de medalhas muito grande para o país. Realmente, quem investe nesse esporte tem um retorno muito grande no caso de uma classificação. Daniela Hipólito, primeiro salto. Vamos torcer por ela. Foi um bom salto. Um salto chamado reversão para frente com mortal para frente estendido. Ela tem um pouquinho de dificuldade em manter a posição estendida. Como ela é pequenininha, ela tem que forçar muito esse salto. Acaba flexionando as pernas. Mas foi um bom salto. Esperando uma boa nota. Atleta de Santo André, do ABC Paulista, treina atualmente no Flamengo do Rio de Janeiro. A gente está revendo aí por outro ângulo. E no momento da saída, o técnico Ricardo Pereira já deu algumas instruções para o segundo salto, Gilberto. Exatamente. Primeiro salto, 9.287. Um salto bom. Tem uma nota de partida 9,80. Foi um bom salto. Vamos ver o segundo salto. Infelizmente ela não foi muito bem no final. É a média dos 2 saltos. Ela já está um pouquinho nervosa porque isso pode tirar uma classificação. Sai chorando a brasileira Daniela Hipólito. Exatamente no momento da saída, ela não teve a mesma felicidade do primeiro salto. Veja aí, na hora do mortal ali, ela acabou escorregando e não saindo bem, professor. Exatamente. Na regra anterior, valia a nota do melhor salto. Mesmo que ela tirasse 0, valeria aquela nota 9.267. Com essa queda, vai haver uma média dos 2 saltos. Vão ser somados e dividido por 2.
o que por isso que ela já está chorando. As chances dela já ficaram reduzidas, então a média foi lá para um total de 9,087. 9,087 a média da Daniele Hipólito, considerada a melhor atleta do Brasil, melhor ginasta do Brasil. Lembrando que temos mais duas competindo, a Camila Comim e a Aine Araújo, não, professor? Exatamente, a Camila Comim e a Aine Araújo estão se apresentando agora na prova de paralelas. Nós não temos no vídeo, mas acredito que também vão sair muito bem, porque foram bem classificados na competição classificatória. Eu acredito que a Daniele ainda possa se recuperar, ela tem que ir muito bem nas outras provas, ela não pode mais cair para conseguir. Vamos acompanhar então semifinais, saltos ornamentais, Arena Olímpica, onde está acontecendo a ginástica artística, prova individual feminina. E tem medalha para o Brasil. Informações do tênis de mesa com Elvídio Matos. Boa noite, Elvídio. Como vai, cara? Olha, a informação é o seguinte. A disputa do tênis de mesa por equipes, o Brasil, no feminino, ficou com a medalha de bronze, mesmo perdendo a semifinal para o Canadá, por 3-0. Acontece que no tênis feminino não há disputa de terceiro e quarto lugares. Portanto, quem perde a semifinal já segura, já garante a medalha de bronze. Nesse momento, Cacá, estão jogando aqui no Red River College a semifinal masculina por equipes, Brasil e Argentina. O primeiro jogo, o Hugo Oyama venceu o argentino Juan Carlos Freire por 2-0, 21-13 e 21-14. Agora estão ali jogando o Thiago Monteiro contra a fera argentina, que também é um chinês, Liu Song. Portanto, medalha de bronze para o Brasil no tênis de mesa feminino por equipes, e o masculino, por fato de já estar na semifinal, também já está com a medalha de bronze. Se passar pela Argentina, o Brasil joga ainda à noite, às 9 horas da noite, a final do tênis de mesa por equipes contra o vencedor de Canadá e Estados Unidos. Carlos Fernando. Uma ótima notícia, Elvídio Matos. Tênis de mesa garantindo mais duas medalhas para o Brasil. Feminino garantindo a de bronze, o masculino já tem a de bronze. Pode melhorar, inclusive, esta colocação. A todo instante, informações para você, assinante da ESPN Brasil. 11 da noite, horário do Brasil. Nós teremos, então, essa disputa valendo aí, provavelmente, o ouro, né? Para o Brasil no tênis de mesa por equipes. Grande notícia para o tênis de mesa, portanto. Duas medalhas importantes. Bem, a gente continua acompanhando ginástica artística, prova individual feminina. Assistindo a ginasta da Venezuela, competindo na prova de solo. Realmente uma prova muito bonita. Uma acrobacia muito bem executada, um duplo mortal carpado. Para trás. Ela é a Edilin Sabaleta, atleta da Venezuela. Estamos ainda no primeiro rodízio. Gostaria, professor, que o senhor explicasse melhor para o assinante da ESPN Brasil como é que funcionam os rodízios, para que a gente entenda direitinho a terminologia da ginástica artística. Na verdade, existem grupos, né? A ginástica são divididas em grupos. No caso aqui tem apenas 24 ginastas, então formou um grupo só. E nós estamos no primeiro rodízio. O que seria isso? Todas as ginastas têm que passar por todos os aparelhos, porque é uma competição individual. Elas não podem perder nenhum aparelho, senão elas não vão ter uma classificação muito boa no final. Então, na verdade, a gente está acompanhando agora, acabamos de acompanhar a ginasta da Venezuela no solo, e logo em seguida ela vai para a prova de salto sobre o cavalo. Essa é uma ideia, né? Existe essa ordem olímpica de rodízio, como é chamado, para a gente saber acompanhar a competição. Por exemplo, a Daniele Hipólito está no salto sobre o cavalo e obrigatoriamente ela tem que ir para a prova de paralelas e depois para a prova de trave e depois para a prova de solo. Né? No caso, ela já pegou a ordem olímpica, que seria exatamente essa. Está aí a Melina Ciroli, ela que é argentina na prova de solo. A qualquer momento, se tiver brasileira competindo simultaneamente, estaremos mostrando, porque tem uma outra câmera da ESPN Brasil aí dentro do ginásio de Winnipeg, acompanhando as brasileiras. Assim que pintar uma brasileira, ou a Daniele Hipólito, ou a Camila Comim, ou a Aine Araújo, a gente vai mostrar para você. Isso é importante falar para o telespectador, porque o pessoal fica um pouquinho nervoso em casa, esperando o Brasil, mas a gente está recebendo a imagem direto do Canadá. Então, estamos tentando acompanhar as brasileiras
em todas as provas. E olha esse carinho todo especial com a ginástica artística em cima das mensagens dos nossos assinantes. O que tivemos de mensagens pedindo para a gente mostrar com um pouco mais de detalhes a ginástica artística. Isso sensibilizou diretamente nosso diretor, José Trajano, que está colocando no ar aí para a gente ver com detalhes o que acontece no ginásio do Winnipeg. Eu acho que o Brasil merece isso, Cacá, o que a ESPN está fazendo, essa cobertura de todas as modalidades. Nós ainda somos muito enraizados no futebol e uma modalidade tão bonita que tem, só uma curiosidade, né? Se fosse uma Olimpíada, os ingressos terminariam 2 anos antes, que são os ingressos mais caros. Realmente é um show, você vai assistir pela TV é uma coisa, mas você estando ali dentro é de arrepiar mesmo. Melina Ciroli, atleta da Argentina, completando aí o exercício de solo. Fiz uma excelente prova, uma ginasta muito forte e vai ter uma boa pontuação. Para o público entender, eu já falei no primeiro dia, mas quem está pegando hoje, né? Ela tem que cumprir algumas exigências nessa prova, como sequências de elementos acrobáticos, os elementos ginásticos que são do balé, como saltos afastados, giros, piruetas no ar. E, claro que no solo, acompanhar a música e realmente tem um ritmo e dinâmica, né? Você vê aí no quadro a pontuação parcial. A Jenny Thompson liderando. Não temos nenhuma brasileira aí. A primeira brasileira, a Daniele, aparece na 11ª colocação. A Ene Araújo na 14ª posição. Realmente a nota da Daniele foi um pouco baixa. Isso acarretou. Camila Comim, 21º lugar. Mas ainda estamos no primeiro rodízio, vamos para o segundo rodízio agora. O Brasil continua com chances de medalha. Então, esse é o primeiro rodízio. A Daniele Hipólito, enquanto você tem aí no rodapé do vídeo o site oficial dos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, www.pangames.org, o site oficial para quem quiser pegar outras informações. Então é o seguinte, Daniele Hipólito competiu na prova de salto sobre o cavalo. No segundo rodízio, ela vai para as paralelas. No terceiro rodízio, para a prova na trave. Exatamente. E no quarto rodízio, ela faz trabalho de solo, exercícios de solo. Essa é a argentina Bárbara Rivarola. Ela é a primeira a se apresentar na prova de solo no segundo rodízio. Vale lembrar que a Bárbara, a ginasta, está se apresentando foi em terceiro lugar nas preliminares. Aí o final do trabalho, exercício de solo da Bárbara Rivarola, atleta da Argentina, professor Gilberto. Fez uma excelente prova, bem consistente, uma ginasta firme, dá para perceber que já é uma ginasta adulta, né? Realmente com experiência, ela tem uma boa experiência internacional e vai ter um bom score, foi uma boa apresentação. Pequenos deslizes durante a prova, mas às vezes o árbitro não é capaz de perceber. Esse erro foi um erro grande, ela perdeu a linha do exercício, mas... Só um segundinho, Gilberto, vamos acompanhar saltos ornamentais, a brasileira Evelyn. Para o técnico dela, o Rony, que está aqui no Brasil. Uma excelente prova. Camila Comim, recebendo o beijo carinhoso do técnico Ricardo Pereira. A gente revê aí o momento exato da... Ela fez uma sequência para trás, uma exigência da prova, com alto grau de dificuldade. Essa sequência
Ela conseguiu ligar diretamente, sem um intervalo, né? Não pode ter nenhum segundo de intervalo ali. Realmente foi muito bom. E uma saída, um duplo mortal grupado. Pequeno saltito para trás, mas que não compromete a prova. Terceiro replay, você vê o momento da saída da atleta Camila Comim. A expectativa das notas na prova trave de equilíbrio. O professor Gilberto diz que essa prova é a mais tensa. É onde exige maior poder de concentração do atleta, é isso? É a prova que ninguém gosta de começar, nem de finalizar a competição. Porque qualquer desequilíbrio pode gerar uma queda é despontado, a ginasta vai perder uma nota 9. 9. Né? Boa nota para uma boa nota para atleta. E se ela cair da trave, ela vai perder meio ponto. E é muito, apesar de ser só meio, mas é muita coisa para a ginástica. Michelle Conway, a canadense, e depois, na sequência, a brasileira Eni Araújo. Exatamente. Então, existe uma coreografia da prova, não existe música para não bater com o solo, mas que é uma coisa bem... ela teve um desequilíbrio grande aí. A música que a gente ouve ao fundo é da prova de solo, que acontece simultaneamente. Exatamente. A essa que a gente está vendo. Seria interessante ter a música na trave, mas fica impossível por causa da prova de solo. Mas da coreografia é como se realmente houvesse música. E é uma coisa um pouco exagerada, mas é o que é normal na ginástica olímpica. Uma sequência para trás bem mais simples do que da brasileira. Isso seria uma sequência ginástica, 2 saltos ligados diretamente. São saltos do balé. E existe uma outra sequência, que é chamada sequência mista. Ela fez um salto ginástico e uma acrobacia. Também é uma exigência da prova. Que vai mudar a dificuldade. Esse duplo giro que ela fez na trave tem uma dificuldade muito grande. Para o público em geral é um grande show, não, professor? Porque o cidadão que está aí dentro, ele pagar um ingresso para assistir 4 provas simultâneas, pode escolher ali sossegado, né? Exatamente. E o que é mais interessante, ele assiste, no caso dessa competição 2, um show. São as melhores da competição. Então elas vão fazer o máximo possível em todas as provas. Aí a finalização da prova trave de equilíbrio para a atleta canadense Michelle Conway. Logo na sequência, a brasileira Eni Araújo. Uma outra curiosidade seria, agora todas as ginastas podem usar o colã que quiser. Então elas realmente abusam do brilho, do material, da composição das cores. Não é necessário mais usar o colã da seleção. Veja aí o momento da saída. Um duplo mortal grupado, dê um passo no final, que vai ser despontuado, mas que não prejudica a prova. Expectativa da nota da canadense. A Camila Comim fez 9 pontos. Você pode comparar aí, ó, 9.212. Realmente foi um pouco melhor a prova, provavelmente na dificuldade também. Ali do lado a gente tem a totalização. Então, no caso aí da Michelle Conway, você soma a primeira nota com a segunda da outra prova. Tá aí a Eni Araújo, a brasileira. Fiz uma entrada em mortal grupado. A sequência acrobática. Um leve desequilíbrio. Uma sequência ginástica de saltos bem executados. Mortal para frente, mas ela teve um ligeiro equilíbrio e parou um pouquinho antes de fazer o salto ginástico. Pode comprometer a bonificação. É interessante saber que existe uma bonificação de até um ponto na série e que a ginasta vai ganhar quando ela fizer essas coisas, elementos de alto grau de dificuldade ou elementos ligados entre eles, né? Grau de dificuldade com ligação. Indo muito bem na prova, preparando para a saída. Essa prova tem uma duração de até 1 minuto e 30 também, é cronometrado. Deixa eu ouvir o som, né, do cronômetro. Foi muito bem.
Você viu há pouco a outra treinadora, Irina Ilyachenko, a ucraniana, veja ela aí, a ucraniana que faz parte da equipe do Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para a piscina com mais apresentação das brasileiras. Vamos aguardar a nota da Heine Araújo. A Camila Comim fez 9 pontos. A expectativa da nota da Heine Araújo, a brasileira na prova trave de equilíbrio. No caso das atletas que estão na trave de equilíbrio, elas somam essa nota com as notas das paralelas, barras assimétricas. Isso é uma soma de todas as provas. Então, quanto menos errar, mais chance de um score mais alto e uma classificação melhor no individual geral. Olá, professor. A expectativa com relação à nota da Heine? Eu não vou arriscar nenhum score, porque eu achei a canadense um pouco inferior à Camila Comim e teve uma nota maior. Está reclamando da pausa. Aquela pausa é que ela perde a bonificação. Então ela já sabe que já tem umas reduções. 9 pontos também. Realmente ela não deve ter conseguido as bonificações. 9 pontos também para Heine Araújo. Já tem brasileira na piscina de Winnipeg. Qualquer momento a gente pode acompanhar também a prova nas paralelas, barras assimétricas com a Daniela Hipólito. Essa daí é a chilena Maria José Ocelot. É a americana Jamie Dancer. Eles mudaram então aqui na relação. Acredito, né, que a ordem seja mudada com a ordem que nós temos. Alteraram a ordem. Não alterem nada. Jamie Dancer, americana. Perfeito. As ginastas americanas, elas são fisicamente maiores que as ginastas europeias ou brasileiras. Elas são... tem um porte físico maior, mais força. É uma ginástica mais de força e não tanto de beleza e graça. Fez um salto muito baixo. Para você que sintoniza a ESPN Brasil nesse momento, mais 2 medalhas conseguidas pela equipe brasileira. Tênis de mesa por equipes feminino, bronze garantido. Masculino já temos também uma medalha garantida, que pode ser bronze, prata ou ouro, dependendo da sequência aí, mas pelo menos bronze já temos no tênis de mesa por equipes. Fiz uma saída em tripla pirueta, conseguindo o que a gente chama na ginástica de cravar. O cravar é realmente você parar sem nenhum tipo de desequilíbrio. Faltou um pouquinho de rotação, mas foi muito bem. Treinador com traços orientais da equipe norte-americana. Está revendo a prova. A maioria das ginastas irão fazer essa entrada em mortal para frente, porque ligada com aquele salto é uma bonificação e tem um valor bem grande. Ela fez um mortal para trás com pirueta, uma coisa bem difícil de se fazer em cima da trave. Vai ter um score bem alto. Uma tripla pirueta cravada, um pouquinho só faltando de rotação. A expectativa da nota da Jamie Dancer, a norte-americana. As brasileiras fizeram apenas 9 pontos. Tanto a Camila Comim como a Heine Araújo. Existe uma certa tensão nessa hora. A Jamie deve estar disputando o título também, como todas estão disputando, mas com um pouquinho mais de chance. Estamos no aguardo, portanto, das notas que vão sendo somadas. Os aplausos de alguma outra série. Daqui a pouquinho a gente volta para a piscina de Winnipeg, a Evelyn, nas semifinais dos saltos ornamentais. Estamos na expectativa aqui, porque a nota não tem jeito de sair. Veja o treinador ali, fica aquela angústia, né, Gilberto? Exatamente. Existe um tempo para os árbitros darem essa nota, mais ou menos 1 minuto 10, 1 minuto 20, mas sempre numa competição tensa como essa, pode haver algum tipo de discussão,
algum tipo de correção a ser feito ali na hora. Existe uma responsável máxima, um membro do comitê, ou um expert, uma chamada árbitra expert, e que vai determinar essa nota de partida e vai determinar o que ela fez. 9,5. Muito. 9 pontos e meio. Direto para a piscina de Winnipeg, a brasileira Evelyn vai saltar semifinais do salto. Já já você vai poder assistir mais um salto da Evelyn e da Juliana Veloso. Está vindo a prova de salto sobre o cavalo, com a venezuelana, a Ariana deve estar substituindo a ginasta inscrita, mas fez um excelente salto, ficando 9. E daqui a pouquinho, fique ligado que daqui a pouquinho, depois da apresentação da venezuelana, a gente vai ver o trabalho nas paralelas da Daniela Hipólito, a brasileira nas barras assimétricas. É interessante dizer, Cacá, que nós temos um excelente quadro de arbitragem, que está na competição também, um quadro de arbitragem que é muito respeitado internacionalmente, porque nós somos um país neutro, ainda não estamos chegando na elite mundial na ginástica olímpica. E temos a presença aí da professora Yumi Yamamoto, também lá da FMU, realmente uma das experts. Tá aí a pontuação, 18.624 no total. Vamos acompanhar então o trabalho nas barras assimétricas, nas paralelas, a brasileira Daniele Hipólito. É uma prova muito forte. Prova que consagrou Luísa Parentes, bronze em 87, ouro em 91. Exatamente, isso é bem lembrado. E a Dani tem uma grande chance de ser medalhista nessa prova também, na competição final por aparelhos. Essa vez ela não errou como na primeira competição, está indo muito bem. Tem uma sequência muito difícil, uma pequena paradinha na prova. Se a gente perceber o posicionamento das mãos, é que dá dificuldade nos elementos e nos giros que ela está fazendo. Saindo muito bem. Está se preparando para a saída. Mortal com pirueta e caiu sentado. Daniela Hipólito, que chorou copiosamente depois da prova sobre o cavalo. Como é que funciona isso na cabeça do atleta, professor, quando a atleta sai desestabilizada emocionalmente para buscar fôlego, concentração para o outro aparelho? A Daniela é uma ginasta bem nova, ela tem 14 anos. É uma competição muito difícil. Ela é a atual campeã pan-americana, ela já ganhou de todas essas ginastas. E o que aconteceu? Na primeira prova ela já caiu e não poderia acontecer isso agora, uma segunda queda, né? Mas ainda ela tem alguma chance. Então ela fez muito bem a saída, mas passou um pouquinho na rotação do mortal e acabou desequilibrando quase que meio ponto ali no final. Tem 14 anos, 1,35 m, nasceu em Santo André, 9,175, 9,175, totalizando 18,262 nas duas provas, cavalo mais paralelas. Não foi um score muito alto, infelizmente, ela conseguiria uma nota bem maior, próxima de 9,60, 9,70, mas vamos continuar torcendo por ela e pelas outras brasileiras. Muita gente pediu um perfil da Daniela Hipólito, que a gente pode dizer, né, professor, o senhor pode até me ajudar, que ela foi descoberta no SESI de Santo André, pela técnica Patrícia Turina, que a encaminhou para treinar na Academia Iache de São Paulo com técnicos paulistas. E depois, professor? Nessa época em que a Daniela treinava na Academia Iache, a técnica da seleção brasileira, Georgette Fidor, foi contratada pela Academia Iache, viu o potencial da Daniele, a técnica teve que voltar para o Rio de Janeiro, que hoje ela é a atual técnica do Flamengo, e ela acabou levando a Daniele para o Rio e é a técnica oficial da Daniele até hoje. O Ricardo, na verdade, é o auxiliar da Georgette Fidor. Tem um detalhe, né, que eu acho que a maioria das pessoas lembra, é que houve um acidente de ônibus, há uns 2 anos atrás, foi muito grave, a Daniele estava nesse ônibus, que resultou numa paralisia parcial da técnica Georgette Fidor. Hoje ela está numa cadeira de rodas, mas ela ainda continua trabalhando. E teve até uma história interessante, que a Daniela estava do lado da Georgette e
decidiu trocar de lugar na última hora e foi para o fundo do ônibus e não sofreu nada. E as duas ginastas que também eram promessas do Brasil, a Beatriz Martins e a Úrsula Flores, realmente sofreram bastante, foram bem machucadas, mas realmente venceram na vida, como vão continuar não podendo mais fazer ginástica e deixando bastante saudade. Essa daí é a chilena Patrícia Ibacati. Uma prova um pouquinho estável, faltando um pouquinho de técnica, né? Os países da América do Sul estão agora se preocupando com a parte mais técnica e de refinamento dos elementos. Enquanto as americanas elas não têm muito isso, mas elas têm muita força, o que as brasileiras estão mesclando força e um trabalho mais específico, os outros países da América do Sul, exceção da Argentina, ainda tem um pouquinho mais de trabalho pela frente. A gente percebe o corpo muito solto, tem uma postura corporal adequada para o exercício que ela está executando. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para a piscina para a gente acompanhar os saltos da Evelyn e da Juliana Veloso, semifinais, saltos ornamentais. Expectativa da nota para a chilena Patrícia Ibacati. Uma nota esperada, né? 7.862, uma nota bem inferior, realmente de um nível secundário, mas... A vez da atleta das Bermudas, Laura Murphy. A gente já cortou para um outro ponto. Essa daí é a Jova Arasai. Voltamos a mostrar as provas da trave de equilíbrio. Executando uma boa prova. Atleta de número 33, é isso, professor? É, ela é cubana. Uma pequena instabilidade nesse mortal. As cubanas, durante muito tempo, foram as grandes promessas das Américas. E de um tempo para cá, deram uma leve caída, mas realmente ainda continuam brigando pelo título. Bom, pela minha programação, salvo algum erro aqui, professor, essa daí, essa prova faz parte do primeiro rodízio da cubana Jova Arasai. Eu confesso que eu não sei se isso é uma imagem recuperada. Eu acredito que sim, porque ela deve estar disputando o título e a TV canadense vai querer mostrar todas as que têm chance de ser campeã individual geral hoje. Ele está fazendo uma boa prova. Essa é uma imagem recuperada, o Laércio está me dizendo aqui, até porque como a gente está com a atenção voltada para as brasileiras, exatamente, então pode acontecer da gente ter uma imagem recuperada. Esse salto faz parte então do primeiro rodízio com a cubana, a Jova Arasai. Ela deve ter chance ao título e a TV canadense está aproveitando para recuperar essa imagem. Ok, expectativa da nota, já vamos voltar para a piscina, 8.587. Vamos voltar para a piscina de Winnipeg para a gente acompanhar então os últimos saltos da prova semifinal. Depois da manhã. Depois de amanhã. Hoje temos as provas masculinas. De plataforma. Perfeito. Participação da professora Cristina Guimarães, técnica e professora de saltos ornamentais do Esporte Clube Pinheiros. A gente já está de volta com imagens do ginásio de Winnipeg. De olho nas brasileiras. A qualquer momento, as câmeras da ESPN Brasil vão focalizar as brasileiras em ação. A Daniela Hipólito, a Camila Comim e a Ene Araújo. Já para você também, uma vez mais, o site oficial para informações para você assinante da ESPN Brasil. Pegue papel e caneta que a gente vai passar uma vez mais o site oficial para você, pela internet, se abastecer com as informações mais atualizadas. Mas aqui na ESPN Brasil você não perde nada, informações em tempo real, com imagens ao vivo e os nossos repórteres em Winnipeg atentos em relação às medalhas dos brasileiros. Tá aí a ginasta canadense, professor. Ela foi muito bem na prova, a gente só pegou o finalzinho da série dela. Está esperando um score bem alto. Ela fez 9,20, foi uma boa prova.
E aí, por esse placar, a gente já tem detalhes de três provas. De 3 provas. Fica faltando, então, apenas uma prova para a atleta canadense. A atleta do Canadá foi a primeira a se apresentar no terceiro rodízio. Venezuelana agora está nas paralelas. A Venezuela teve um crescimento muito grande na ginástica com a importação de técnicos e um trabalho financiado pelo governo. Então elas realmente estão entrando na elite, pelo menos das Américas e também internacional. Um pouquinho de flexão nas pernas. Teve uma parada grande, um erro grande na série. Onde ela vai descer. Isso pode acontecer na prova. A ginasta está fazendo a série, no caso da prova de paralelas, e se ela cair ou parar, ela tem 30 segundos para se recuperar e voltar para a prova. Mas para os juízes, a avaliação já começou no instante que ela... Ou zera tudo, professor? Não, a avaliação é parada naquele momento e continua a partir do elemento que agora. A partir daí começa a avaliação novamente, que era só a saída, ela ainda tem um leve desequilíbrio para frente, mas ela perde meio ponto por essa parada, fora o erro que ela cometeu técnico por não ter conseguido terminar o elemento. Bem, nós temos informação, a informação que eu quero passar para a professora Cristina Guimarães, que a Juliana ficou na 6ª posição e a Evelyn em 9º lugar, professora. A da Evelyn não chega a ser inesperada, acho que era mais ou menos isso, previsto por volta do 8º lugar. O da Juliana nós esperávamos mais. Agora, na final, elas repetem a primeira parte da prova, que foi onde a Juliana acabou em 3º lugar, são os saltos sem limite de grau de dificuldade. Ela pode recuperar algumas posições, né? Então, não é que a chance de medalha esteja longe, precisa ver qual a diferença de pontuação em cada uma dessas classificações, porque às vezes na diferença de meio ponto entram 4, 5 atletas. E na segunda parte, que são os saltos na terceira, né, na parte final, que são os saltos outra vez sem limite de grau de dificuldade, ela pode se recuperar. Quer dizer, a senhora precisaria analisar o quadro geral para saber as possibilidades da brasileira. Isso, porque normalmente na final elas executam os mesmos saltos. Pela regra você pode inclusive solicitar uma mudança dos saltos já executados, mas não é o mais comum. Normalmente elas executam o mesmo e nessa diferença de pontos, às vezes por 0,05, ela está em sexto, né, com uma diferença muito pequena do terceiro. Então as chances não estão eliminadas. Não é fácil, mas não é impossível. Tá certo. E para a Evelyn, a senhora já descarta? A nível de medalha eu acho muito difícil. Eu acho que ela eventualmente pode subir algumas posições, mas medalha acho que não. Bem, daqui a pouquinho a gente vai acompanhar então a prova masculina de plataforma, que temos 2 representantes, o Cássio Duran e Emerson Neves. Isso, Como é que a senhora analisa as chances, as possibilidades dos brasileiros, professora? Olha, é uma prova muito difícil. Nós temos campeões mundiais aí participando, o Troy do meio dos Estados Unidos, o Mark Ruiz. É uma prova de nível técnico bastante elevado. O Cássio já conseguiu, depois dessa recuperação que eu citei aqui no começo, ele passou por uma cirurgia bastante grande na coluna. Ele se recuperou de uma superação, assim, ele é uma pessoa muito determinada. E ele foi lá para tentar brigar por uma medalha. Nós temos que ver o que está acontecendo durante a prova para poder dizer. Mas é uma escotada. E o Emerson Neves é um atleta... Só um segundinho, a gente vai voltar para o ginásio. A Ene Araújo está fazendo o trabalho de solo. Vamos acompanhar.
Aí a complementação do trabalho da brasileira Eni Araújo, professor Gilberto. Fez uma boa prova, infelizmente um erro grande no meio da série. Ela acabou se equilibrando numa sequência de mortais e quase caiu sentada, o que vai dar uma despontuação bem grande. Ela foi muito bem, vale lembrar que ela é uma ginasta nova aqui de São Paulo, do Clube Pinheiros, tem apenas 14 anos e está começando nas competições internacionais, pegando mais experiência. Olha, uma grande notícia para o nosso karatê. Já tínhamos 3 medalhas, está pintando a 4ª medalha para o karatê brasileiro, o karatê feminino. Maria Cecília Maia, a Cissa, fica com a medalha de prata. Ela perdeu para Maria Carolina Vaillant, da Venezuela, na final. Portanto, medalha de prata para Cissa no karatê feminino. 4ª medalha do karatê. Ciderley de Souza, Massimiliano Pagano, Célio Vieira e agora a Cissa conquistando medalhas para o Brasil. Grande notícia. Nós vimos o salto da Ivone Tsek, do Canadá. Ela liderou a prova na competição classificatória e está disputando a medalha de ouro. É uma ginasta adulta, tem um bom nível técnico, executou um excelente salto. Vai rever agora. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar também a Camila Comim, que é a outra brasileira no trabalho de solo. Esse é o rodízio de número 3. A competição já está caminhando para o final. Continuamos torcendo para as brasileiras. A Ivone Tsek vai fazer o segundo salto. É um salto do grupo 4. Isso quer dizer que ela... A primeira nota 9,137. Vai para o segundo agora. Um score razoável. Isso exige muita concentração. Essa corrida que ela faz de aproximação, ela pode ter o máximo de 25 metros. E é uma corrida de velocidade. Quanto mais veloz ela for, maior impulsão ela vai ter e mais altura ela vai conseguir no salto. Em Havana, Luísa Parente conseguiu medalha de ouro na prova salto sobre o cavalo em 91. Fez um salto do grupo 4, com impulso de costas, um salto simples, mas bem executado. Vale lembrar que nas competições de amanhã, na competição 3, que é a final por aparelhos, o Brasil tem chances de várias medalhas. Não só com a Daniele, mas com a Daiane dos Santos e com a Marília Gomes também. A ginástica olímpica ela tem uma característica o ginasta que executar pela primeira vez um elemento, um exercício no campeonato oficial, o exercício ou o salto ou a prova ganha o nome desse ginasta. É o caso desse salto, que é chamado o salto Yurchenko. A ginasta Natalia Yurchenko, russa, que executou pela primeira vez um campeonato oficial. Mais uma medalha para o karatê brasileiro, agora a medalha de ouro. Nossa terceira medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos em Winnipeg. Prova do karatê mais de 60 quilos. Lucélia de Carvalho ganhou da Acevedo da República Dominicana. Karatê realmente sensacional. Nossa quinta medalha no karatê, a terceira de ouro. Terceira de ouro no geral. Tivemos o primeiro salto da atleta da Argentina, Jéssica Riera. Foi um bom salto. Um salto do grupo 2. Uma reversão para frente com o mortal carpado. Como os juízes estão na lateral, às vezes, apesar que esse afastamento de pernas foi muito grande, às vezes o juiz não consegue visualizar. O salto é muito rápido, o juiz tem que ser muito experiente para conseguir ver a dificuldade do salto e também qual seria a despontuação. Tirou 8,887, um salto razoável. A Argentina se preparando para o segundo salto. Qualquer momento, imagens da piscina de Winnipeg
E a participação dos brasileiros Cássius Duran e Emerson Neves. Prova de saltos ornamentais, prova masculina em plataforma. Ela vai para o segundo salto. Ela fez o mesmo salto, só que executou com uma pirueta, com meia volta no final. Bem executado também. Ela executa um grande afastamento das pernas na entrada, que acaba despontuando bastante no salto e tendo uma nota um pouco aquém do que ela poderia conseguir. Ok, vamos acompanhar então a repórter Lia Bentin, que vai trazer a alegria das karatecas do Brasil. Daqui a pouquinho a participação da Lia Bentin, que vai conversar com as karatecas. A Cissa conseguiu a medalha de prata e a Lucélia de Carvalho medalha de ouro. Grande notícia para o karatê do Brasil. Boa noite, Lia Bentin. Ok, daqui a pouquinho a participação da Lia Bentin. Câmeras e microfones da ESPN Brasil em todos os pontos de Winnipeg, rastreando os brasileiros. Onde tiver brasileiro disputando uma competição, tem ou um microfone ou uma câmera da ESPN Brasil trazendo a alegria e a participação dos brasileiros. A gente continua com imagens do ginásio de Winnipeg nesse terceiro rodízio. Quem é essa, professor? Jamie Dutcher, americana. Muito forte. Pequeno desequilíbrio no final. Vamos assistir a série e a gente comenta no final. Fez uma excelente prova, atleta americana. Deve estar disputando os primeiros lugares. As americanas têm uma tendência de serem muito fortes. Tem um preparo físico baseado em musculação muito grande, o que alguns países não costumam fazer. Elas conseguem ir muito alto e bem forte em acrobacias como essa, uma tripla pirueta, faltando um pouquinho de rotação no final. Realmente um score bem alto. 9.287. Uma boa nota. Está em quinto lugar até agora. Estamos indo para o último rodízio. E olha, tem uma nota aqui envolvendo o iatismo. Não se empolgue não, ainda não temos medalha do iatismo, apesar de que a torcida é grande, principalmente para o Robert Scheid. Mas o iatismo brasileiro vem dando as cartas em Gimli, onde foi aberta ontem a competição de vela nos Jogos de Winnipeg, com mais uma vitória, em um segundo lugar nas regatas de hoje. O tricampeão mundial Robert Scheid isolou-se na liderança da classe laser, com 5 pontos perdidos. Ok, temos uma brasileira em ação, professor Gilberto. Daniela Hipólito, na prova de trave. Uma prova muito tensa. Realmente ela não pode desequilibrar, muito menos cair. E é sempre bom lembrar que ela é muito boa nessa prova. É uma das finalistas na competição de amanhã. A expectativa para a terceira apresentação de Daniele Hipólito.
A Daniele vem fazendo um trabalho mais psicológico